Olá, queridos pais e bens. Estamos hoje aqui para mais um Cristianismo e Empreendedorismo. E hoje eu estou recebendo aqui um brother, amigo Silvino. E ele vai contar um pouquinho da história dele para a gente. Vai falar um pouco da caminhada dele enquanto empreendedor, enquanto profissional. E também da caminhada dele cristã, o que mudou na vida dele a partir desse momento que ele também se encontrou com Cristo. Vamos lá, roda a vinheta. Mano, obrigado por estar aqui hoje com a gente, bater esse papo aqui comigo, contar um pouquinho da tua história. E eu queria que você começasse falando, contando a tua história. Eu sei que você fez um monte de coisa já, né? Já teve alguns diversos empreendimentos. E a gente quer conhecer um pouco dessa tua história, dessa trajetória. Amém, pastor. Vamos lá. Desde jovem, eu tinha o sonho de ser empresário. Na verdade, eu queria ser rico. Eu queria ser um empresário de sucesso. Eu venho de uma família de Quem não, né? Quem não? funcionários. Pois é. Quem não? Eu venho de uma família de funcionários públicos e minha mãe nunca acreditou na livre iniciativa. Ela queria porque queria que eu fizesse um concurso e que eu fosse um funcionário público, assim como era meu pai, assim como era minha mãe. Porque era mais estável, né, corria menos riscos, e ela estava certa. Mais à frente eu vim concordar com ela. Realmente a estabilidade que o funcionalismo público traz é muito grande comparado aos riscos de quem está no mercado. Mas eu não tinha medo de risco. Eu era um jovem destemido e tudo que eu queria era empreender e ser rico. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, eu fui estudar administração de empresa, comecei logo jovem, com 18 anos, eu já ensinava inglês. Com 18 anos, 19 anos de idade, eu já era professor de inglês, ensinava inglês como segunda língua e ganhava um trocado, um dinheirinho para o combustível, para poder sair, comprar minhas coisas, enfim. Não que me faltasse, mas eu queria ter autonomia, eu queria ser autônomo. Não queria depender dos meus pais. E aí eu decidi abrir meu primeiro negócio. Logo jovem, eu comecei a pesquisar o que é que eu poderia fazer para ganhar dinheiro e abri algumas empresas de representações, né, representações comerciais. Tive altos e baixos, tive sucesso, né? Atuei um pouco tempo no mercado financeiro também. Vendi investimentos, aplicações na Bolsa Mercantil do Futuro. E fui caminhando do comércio e depois eu fui mudando um pouco de segmento. Entrei no mercado de turismo, tive agência de turismo durante muitos anos. Ganhei bastante dinheiro. Teve momentos em que também foram muito difíceis, né? Não existe um negócio que por tanto tempo se mantenha estável, né? Estável. Os negócios oscilam. Tem épocas boas, tem épocas que são mais difíceis. A sazonalidade. A sazonalidade. E no mercado de turismo foi sempre assim, né? As concorrências desleais eram muito grandes, né? Às vezes a gente tinha que concorrer com empresas fantasmas, pessoas que decidiam fazer turismo sem credenciamento, sem ser agência, né? E aí eles vendiam mais barato que a gente e as pessoas compravam. Enfim, o mercado de turismo foi bom, foi muito bom. Que época é isso, mais ou menos, Silvino? Década de 80, por aí? Década de 90. 90. Década de 90, né? Foram muitos anos mesmo. Tive mais de uma agência de turismo, né? Me associei a outras. E depois eu fui mudando um pouco as atividades, né? Eu fui me direcionando mais para a área de gastronomia, para a área de diversão. Então eu comecei a mudar o foco. Ao invés de turismo, mas trabalhando para turista, eu comecei a criei uma casa noturna que era voltada para turista. Nós tínhamos lá show folclórico, tínhamos forró para turista. Então, aí eu enveredei para a noite. E aí
passei muito tempo, foram muitos anos de noite, uns 15 anos da minha vida trabalhando na noite. Nessa época você não era cristão ainda. Não era cristão, não. E eu tinha duas paixões. Eu descobri que eu tinha duas paixões. Eu tinha paixão pela noite, eu era um boêmio, mas tinha paixão também pela culinária. E aí, paralelamente, eu decidi ir para o ramo de restaurante. E eu tinha restaurante de dia, casa de show à noite, boate à noite. Mas longe de ser cristão, tudo que eu queria era ganhar muito Isso era aqui em dinheiro. Recife? Começou em Recife, depois fui para Porto de Galinhas. Né? Em Porto de Galinhas passei 13 anos lá, com ambas atividades, restaurante e casa de show. Casa de show. Ganhei bastante dinheiro, depois perdi. Né? A minha vida foi sempre uma roda gigante. Tinha hora que eu estava no topo, tinha hora que eu estava lá embaixo. E você atribui isso ao quê? À normalidade do mercado? Isso é normal no mercado? Viver esses altos e baixos? Falta de organização? Porque eu sei que assim a gente precisa trabalhar com previsão, né? Num pensamento empresarial, a gente precisa provisionar algumas coisas. Então, o empresário precisa prever aqueles momentos de baixa. Por exemplo, você que trabalhou com turismo, claro, tem a época em que a gente, no verão, época de férias, ali você vai estar sempre, né, trabalhando com lotação esgotada, digamos assim, né? Isso é muito previsível. O que você está falando é a sazonalidade. Isso é muito, muito previsível. Para isso a gente estava preparado. O que a gente não estava preparado, eu acho que ninguém fica preparado, são com as surpresas que o mercado lhe apronta às vezes. Vou dar um exemplo. Eu tinha um restaurante em Porto de Galinhas chamado Harmonia do Mar. O restaurante vivia bastante cheio. Meu público, 90%, era de turistas. Porto de Galinhas é uma vila turística. Eram turistas. Então, eu recebia turistas de várias pousadas e hotéis que estavam ao meu redor. Estava maravilhoso. Super satisfeito com o meu negócio. Tinha paralelamente a casa de show, que também estava de vento e popa. Mas o que acontece? Certo dia, houve aquela construção da refinaria de Suape. Sim. Olha que coisa, quem poderia prever isso? A refinaria de Suape. Começou o quê? 2003? Mais ou menos 2004? isso. 2003, 2004, acho que por aí. Eu não me lembro exatamente. Mas quando começou, o que aconteceu? As construtoras, OAS, Camargo Correia, Odebrecht, elas começaram a trazer muita gente de outros estados para trabalhar na construção da refinaria. Verdade. E, paralelamente, na construção da indústria de navio, né? Como é que chama? Estaleiro. Estaleiro, isso. Eram duas grandes obras paralelas. Então, veio muita gente de fora. Gente de nível de engenheiro, administradores, estrangeiros, inclusive, mão de obra altamente capacitada e também mão de obra rústica mesmo, né? Então veio muita gente apeãozada, muita gente do interior da Bahia veio. E não tinha lugar para botar esse povo todo. Não planejaram isso. Então o que acontece? Para remediar, eles começaram a alugar pousadas, casas. Então o que aconteceu comigo? Eu tinha um restaurante que era cercado de pousadas, a Odebrecht chega com muito dinheiro e oferece para os donos das pousadas que viviam sazonalidade, preço de alta estação, para alugar o ano inteiro para eles. Sim. E praticamente 70%, 80% das pousadinhas de Porto de Galinha foram para a mão das construtoras. E a gente deixou de ter turista para ter peão. Com café, almoço e jantar incluso. Como poderia um restaurante prever isso? Você Resultado, do dia para a noite, meu faturamento caiu uns 50%, 60%. Ixi. E eu consegui vender por um preço bom o restaurante. A pessoa que me comprou 6 meses depois vendeu pela metade do preço que me comprou. Eita. Mas foi algo imprevisível, né? Sim. Mas, por um outro lado, a casa de show aumentou o movimento. E veja como é que é o mercado, né? Ao mesmo tempo, isso, para quem tinha pousada, possivelmente, para quem tinha hotel, ou para quem tinha casa ali em Porto de Galinha que alugou. Foi um excelente negócio. Foi um excelente negócio, né? Você vê como o mercado verdade. É bom para uns, mas ruim para outros. Mas, por exemplo, não foi ruim para a casa de show. Sim, porque essas pessoas queriam um lugar para se divertir. Então, passou a lotar, já era cheio, passou a lotar mais ainda. A casa de show. E a gente passou a funcionar mais dias, inclusive, para poder atender essa clientela.
né? Não foi ruim. Que Agora, ia em busca de diversão. que em busca de diversão. Não consumia a parte do restaurante, a parte de alimento, Não. mas consumia a parte da diversão, da boate Exato. e tal. O alimento eles não consumiam porque eles já tinham o alimento pago pela empresa. Café, almoço, jantar. E passavam um dia na empresa, né? E passava o dia lá. Então, possivelmente faziam as refeições na empresa, e geralmente. de noite tinha na pousada, pousada. também uma estrutura de cozinheiros e tudo. Enfim, não foi... E o cara que é morador, que está morando, ele não vai consumir como um turista, né? Ele não vai para um restaurante desse como um turista. Ele vai procurar uma opção mais barata ali, um PF, né? Uma coisa mais econômica. É verdade. E aí o que é que acontece? Eu fico somente com a casa de show em Porto de Galinha. E depois de mais um tempo, eu decido sair do ramo. Né? Já comecei a perder a graça. Isso já foi uma influência, talvez um sinal da minha conversão. Foi nessa época que eu tive meu primeiro encontro com Cristo. Eu comecei a caminhar, ainda que modestamente, dar meus primeiros passos aqui dentro da igreja episcopal. E comecei a perder a graça pela noite, que era uma coisa que me fascinava muito. Eu vivia a noite intensamente. Eu era mais que um empresário da noite. Eu era um próprio consumidor da noite. Eu vivia aquilo muito intensamente. Né? E eu fui perdendo a graça por aquilo aos poucos. E acabei decidindo sair de lá. Vendi minha parte da sociedade, fui embora para os Estados Unidos. As coisas não estavam boas naquela época, não estava com perspectiva. Foi os anos Dilma, era uma recessão muito grande, enfim. Estava desgostoso. Aí você foi viver o sonho americano. Fui viver o sonho americano. Meu irmão já morava lá e dizia: vem-se embora para cá, larga essa porcaria aí, vem para cá, que aqui é que é bom. Vem ganhar em dólar. Vem ganhar em dólar, tá bom, eu fui. Só que eu descobri uma coisa: lá é bom, mas é ruim. Aqui é ruim, mas é bom. Como é que é isso? Explica aí. É aquela coisa, né? Tudo lá é organizado, as coisas realmente funcionam, o trânsito, as pessoas são educadas, a segurança é infinitamente é outra, melhor né? do que... É outra cultura, as pessoas são educadas. Mas vai sozinho, mano, você sente uma solidão. Você não consegue socializar com as pessoas. É aquela frase, cada um no seu quadrado. Né? Então, cada um vai para o seu canto, ninguém... E aquilo me deixava muito triste, porque eu não fui com a família toda, eu fui só. Né? Minha esposa ficou, os filhos ficaram, saudade era grande. E eu fui em busca de melhorar, de ganhar dinheiro. Nem fiquei rico e acabei voltando. Eu disse, não, meu lugar é o Brasil, eu vou voltar para o Brasil e vou ver o que faço por aqui. E aí foi quando eu abri meu restaurante, voltei para o ramo da gastronomia, que eu sempre gostei muito, abri meu restaurante, que eu tenho até hoje, né, o Arsenal do Sabor. Junto com outro sócio, a gente abriu. Depois, a sociedade não estava caminhando bem, eu comprei a parte dele, ele abriu outro negócio para ele, eu continuei e continuo até hoje, né? Mas quando a coisa estava melhorando e melhorando muito, eu dupliquei o restaurante. E quando eu estava pensando em já abrir minha primeira filial, acho que você se lembra, eu lhe convidei até para conhecer o espaço. E aí já era um tempo que eu já estava bem assim, maduro, amadurecido na caminhada cristã, né? Eu estava na mesa de negociação para comprar um outro restaurante, para abrir minha primeira filial, para crescer. E quando estava para pagar, para fechar negócio, o Espírito Santo começou a me incomodar e disse, sai daí, filho. Não faz isso, sai daí. E num salto eu me levantei da mesa, pedi perdão ao cara e disse, o negócio está desfeito, eu não quero mais. Minha esposa tinha ido lá para o restaurante para a gente comemorar, inclusive, a compra do nosso primeira filial, e quando eu chego eu digo, eu desisti. Por quê? Não sei. Deus disse que eu não fizesse. E olha que coisa maravilhosa. Se eu tivesse feito isso, teria sido o pior negócio da minha vida, porque um mês depois estourou a pandemia. Nossa. E foram 2 anos, meu irmão, 2 anos sustentando um empreendimento como se fosse um filho caro. Qualquer escola de administração de empresa, ou qualquer mais básico dos livros de administração de empresa, você vai aprender que a empresa foi feita para dar lucro. Você não pode sustentar uma empresa. A empresa não é um filho que você se apegar e ficar mantendo ela porque gosta, porque tem amor. Não, a empresa é feita para dar lucro, é para lhe dar sustento. Mas quem podia imaginar algo como uma pandemia? Nunca, nem
acho que nem o mais cético dos humanos poderia prever isso. Resultado, Não, e do jeito que foi, né? Porque assim, a gente previa uma pandemia, fecha tudo. Aí, bom, daqui a pouco a gente abre. daqui a 15 dias a gente abre. Não, daqui a um mês. Não, daqui a 3 meses. E foram 2 anos, né? Pois é, você não tem... Quer dizer, ainda está sendo aí, né? A gente É. não- Mas foram 2 anos sustentando aquele restaurante, até um ponto em que acabou toda a minha reserva. Agora imagine se eu não tivesse aquela reserva, Sim. tivesse investido aquela reserva nesse restaurante que eu estava para comprar um mês antes. Se Deus não me toca o coração e diz, sai daí, filho, eu teria me acabado. Então, assim, a primeira coisa que eu posso lhe dizer, pastor, caminhar com Deus faz toda a diferença. Na vida empresarial, na sua vida pessoal e tudo. Então, eu era um empresário antes que só visava lucro, eu era altamente materialista. Sim. Hoje eu já penso totalmente diferente. Hoje, primeiramente, eu já agradeço por tudo que Deus já fez por mim, pelo que Ele faz e pelo que Ele há de fazer. Né? Eu já me sinto agradecido e grato e satisfeito com o que tenho. Embora o que eu tenho seja muito pouco, mas eu estou satisfeito. Antigamente, não. Eu era ambicioso ao ponto de nunca estar satisfeito com o que ganhava. Eu queria sempre estar duplicando, triplicando, quadruplicando, entendeu? Embora nunca fiquei rico. Mas tive momentos muito bons e ganhei bastante dinheiro. Mas hoje eu já não tenho mais essa ganância, essa coisa de crescer a Ambição, todo né? custo, essa ambição, né, de ficar rico, de construir império. Né? Se for da vontade de Deus, eu vou abrir um segundo restaurante. Se não for, está de bom tamanho ali para mim, porque foi Ele que me proveu. Olha, foi tão difícil eu sustentar aquele restaurante que hoje eu acredito que aquilo foi um milagre. Você usou uma palavra aí, né? Que eu estou satisfeito. E isso tem a ver com contentamento. Contentamento, Né? com certeza. E contentamento tem a ver com estar contente, né? Lá em Colossenses, Paulo vai falar sobre isso, né? Estejam sempre contentes, sempre alegres, deem graças a Deus em tudo, né? Não é por tudo, é em tudo. Em tudo dá graça. Em tudo dá graças, exatamente. E esse contentamento é exatamente estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado. É claro que a gente deve sempre buscar coisas melhores, a gente deve buscar avançar, deve buscar crescer, Sim. mas não de forma ambiciosa, não de forma gananciosa, pisando nas pessoas por isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença. Como é que era antes de ser cristão e agora com essa mentalidade, né, do evangelho, né, impregnada aí na sua consciência? É mais ou menos assim, pastor. Antigamente eu queria destruir o concorrente. Eu queria destruir o concorrente a todo preço. Sim. Entendeu? Eu queria, na verdade, que ele explodisse, que ele quebrasse. Hoje eu oro por ele. Uau. Eu oro pelo meu concorrente, eu oro pelos meus vizinhos, restaurantes do lado, para que Deus dê a ele também a provisão que tem me dado. É totalmente diferente o pensamento. Você não fica mais com aquela preocupação que o vizinho está ganhando mais, que se ele está faturando mais que você. Não tem mais aquela síndrome de Asaf, né? Não. Sabe de Asaf? Sim. Não tem. Você passa a não se incomodar com o que o outro ganha, não ficar até feliz com o sucesso dele. Né? Poxa, que bom que deu bom para todo mundo hoje. Que bom que Deus abençoou, não só a mim, mas abençoou o meu restaurante vizinho do lado, o vizinho do outro lado, da direita. Né? Essa mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha antes. Essa metanoia, que é a mudança de pensamento, ela se dá exatamente por isso, porque você passa a caminhar com Cristo. E quando você caminha com Cristo, tudo é diferente. Visão é diferente, modo de agir diferente, modo de pensar diferente, né? E até na hora da dor, na hora de atravessar momentos como desertos como esse da pandemia, eu tenho certeza absoluta que se eu não fosse cristão durante essa pandemia, se eu não tivesse convertido, eu teria cometido uma loucura, eu não ia aguentar. Talvez tivesse fartado, me suicidado, eu não sei, eu não iria aguentar a barra, porque não foi fácil, pastor. 4 meses de porta fechada, sustentando um restaurante. Depois
tive que me reinventar, fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, que você deu de prova que você me ajudou nesse processo de implantar um delivery. Eu nunca tinha feito delivery na vida. Eu tive que me reinventar, porque naquele momento, só podia abrir com delivery. Então eu disse, não vou ficar fechado, eu vou abrir. Mas o delivery, ele não me dava nem 10% do faturamento que o restaurante dava antes. Era altamente insuficiente, né? Então, eu tinha alguns amigos que queriam almoçar no restaurante, alguns poucos que estavam trabalhando, né? Porque tinha aquela política de fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aquilo virou uma paranoia, as pessoas estavam meio que desesperadas, né? Com medo de morrer. E alguns que estavam trabalhando, às vezes me ligavam, dá para eu ir almoçar aí? E muitas vezes eu, venha. Eu olhava para um lado e para o outro para ver se a polícia não vinha, abria a porta, entra aí. Aí fechava, eu tenho 2 salões no restaurante, fechava um salão para o cara ir almoçar escondidinho lá, ligava o ar-condicionado, a meia luz para não chamar muita atenção. Parecia que eu estava traficando droga, estava vendendo apenas comida para pessoas que estavam trabalhando, né? Tinha até pessoas do próprio governo que tinham que trabalhar, que iam para lá comer escondido. Porque Não tinha onde comer, não né? tinha onde comer. O delivery para chegar lá não tinha talher, não tinha nada, enfim. Para ele comer num gabinete, no seu trabalho. Foi tempos muito difíceis. Suportar. Teve um dia, pastor, que eu saí de lá, me deu uma tristeza, uma vontade de chorar imensa. Eu abri meu restaurante, ligar os ar-condicionados, ficar funcionando. Nessa época eu já estava podendo abrir ao público. Sim. Mas ainda assim as pessoas estavam muito em casa. Foram muitas ondas, né? Uma nova onda, outra onda, e volta a pandemia, as pessoas saíram, daqui a pouco trancava todo mundo, lockdown novamente. E nesse vai e vem, a gente já estava aberto. Eu faturei nesse dia, abri o meu restaurante para faturar R$200. R$200 muitas vezes não é uma conta de uma pessoa. Me bateu uma depressão, um desespero. Eu disse, Senhor, olha, se for da tua vontade, eu fecho. Eu sei que isso aqui eu fiz tudo com muito carinho. Foi um sonho. Mas se for da tua vontade, eu fecho o restaurante. Eu cheguei até a ligar, disse, acho que eu vou fechar, pastor. Não tem como segurar essa situação. E Deus disse, acalma teu coração, filho. Você tem 2 opções. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê em Deus, se você acredita, você não pode ter um plano B. É o plano único. Isso. Coloca na mão dele que ele vai resolver. E crê. Isso. E foi o que eu fiz. Eu não tinha por condições minhas, por minhas forças, por minha competência, eu não tinha como reverter aquela situação. Estava acima de mim. Então foi colocar, descansa no Senhor. Eu conheci a palavra, descansa no Senhor, filho. Descansa em mim. Aos seus ele dá enquanto dorme. E a palavra diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Está lá no Evangelho de Mateus. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu creio. Eu creio muito. Joelho no chão, eu já botei muito. Aliás, joelho no chão eu boto todo dia. E me quebranto e peço. E peço acreditando, pastor. E o senhor viu o quanto eu vivi. E hoje, quando eu vejo... Eu cheguei até atrasado hoje para gravar isso aqui, porque não para de chegar cliente no restaurante. Que coisa. Eu vejo a resposta de Deus. Cada dia que eu entro e saio daquele restaurante, cada vez ele está mais cheio. As pessoas voltando. A resposta de Deus dizendo, está vendo? Chegou o tempo, né? Agora chegou a hora. Agora, Silvino, eu lembro de um fato importantíssimo nessa história toda, inclusive nesse sofrimento seu aí. Em plena pandemia, assim que começou a pandemia e que você começou a viver esse desafio, né? Você foi desafiado também a fazer algo, mas não em prol de você, não em prol do seu restaurante, mas em prol de outras pessoas. Não é isso? Verdade. Você fez parte disso, pastor. Na verdade, começou com você, porque eu recebi uma mensagem no meu celular de uma igreja que eu fui visitar. Acho que nós fomos visitar junto, né? Que foi a Igreja Rio, eles dizendo que toda a arrecadação do mês ia ser em prol das pessoas que estavam passando necessidade. Porque não era brincadeira. As pessoas em casa, tem gente que precisa sair para trabalhar, para comer naquele dia. Ele come do dinheiro do trabalho do dia.
Não chega salário no final do mês. Eu era um abençoado, eu tinha uma reserva que dava para me sustentar por meses, por ano, talvez. Entendeu? Mas a maioria não tinha esse privilégio que eu tinha. E aí eu disse, poxa, lhe liguei, eu disse, pastor André, você estava com Covid, inclusive. Você estava com Isso. Covid, estava mal lá, pedindo oração. Estava isolado num Isolado. quarto. Eu disse, pastor André, veja que massa isso aqui, ó, essa igreja vai dar. Eu queria tanto que minha igreja fizesse a mesma coisa. E você me falou, a igreja somos nós, meu irmão. Eu disse, então tá. Então vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma campanha então para a gente ajudar também. Aham. E aí pegou o Ministério dos Semeadores e vamos fazer essa campanha e movimenta. Aí alguns irmãos como Rochinha, Helder, vestiram a camisa e a gente começou a fazer campanha na igreja para arrecadar a cesta básica. Olha, a gente achava que ia ajudar. Sei lá, talvez a gente ia conseguir uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de cesta básica. O que a gente não imaginava é que aquela campanha ganharia um tamanho, uma dimensão que teve. No final da campanha, algo de 1.200 cestas básicas foram doadas, mais grandes quantias de alimento foram compradas para instituições e quantas outras pessoas foram abençoadas. Foram algumas toneladas de alimentos. Algumas toneladas de alimento que nós conseguimos. Coisa de Deus, porque não tinha explicação. A campanha, meu telefone começou a rodar na favela, tem uma favela aqui próxima da igreja, que todo mundo tinha meu telefone lá, as pessoas eram mandando mensagem. E eles chamavam como? Me chamavam de pastor, me chamavam de padre. Seu padre, arruma uma cestinha aqui, eu estou passando necessidade. E eu abri uma lista de espera e começava a gente captando cesta e direcionando para essas pessoas. Isso. É a coisa mais linda do mundo. Aí as pessoas vinham aqui da igreja e pegavam a cesta e levavam. E aquilo foi ganhando. Agora vê como são as coisas. Um certo dia minguaram as doações e diminuiu. E só que a necessidade das pessoas continuava crescendo. E as pessoas pedindo mais cestas e eu não tinha mais cesta para dar. E começou a me dar desespero. Vendo aquele sofrimento de pessoas necessitadas me pedindo ajuda e eu sem poder ajudar. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Até liguei, você me consolou, disse, meu irmão, a gente fez o que pôde, isso é maior do que a gente. Tá bom, e fiquei triste, inconformado. Disse, vamos acabar essa campanha. E me liga uma irmã nossa, Patrícia, e diz, Silvino, eu sonhei com você. Eu disse, foi, minha irmã? Foi. Eu tive um sonho, um negócio dos cavalos pretos com os cavalos vermelhos, não sei o quê. Parecia aquelas visões de vermelho Zacarias. Vermelho e preto, logo vermelho e preto, meu irmão. Coisa linda, né? Vermelho e preto, coisa linda. Se fosse vermelho e branco, era um negócio até bonito, né? Mas vermelho e preto... E aí, pastor, ela disse, olha, você não entende porque você não é de intercessão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus mandou dizer que não pare. Eita, Ele está recebendo glória. cada cesta dessa que você está doando, não pare. E aquilo me acendeu novamente a chama. E no dia seguinte eu recebo uma ligação de um tenente do Exército perguntando se é o pastor Silvino. Eu disse, eu não sou o pastor não, mas é Silvino, diga aí o que eu posso ajudar. Não, porque eu soube que vocês estão fazendo uma campanha. Isso é verdade, a gente está fazendo uma campanha para arrecadar cesta. E eu tenho 100 cestas para doar para vocês, daqui do Exército. Eu disse, glória, eu recebo. Aí no dia seguinte, quando a gente veio receber as cestas, não eram 100, eram 200. E depois vieram mais 200, e depois mais 200, e não pararam de chegar a cesta. Aí vinha cesta de todo canto, a campanha começou a aumentar. Filmaram aí na frente do prédio da igreja as cestas sendo descarregadas. Isso talvez tenha impulsionado outras pessoas a também doarem. E aí a campanha foi uma bênção, e a gente conseguiu ajudar muita gente, graças a Deus. Diminuiu, socorreu aquela necessidade imediata, né, que as pessoas tinham de comer. De comer, porque não tinha como trabalhar para comer. Perfeito. Só tinha que ter alguém para ajudar. Contar com o governo nem sempre funciona, né? Então, tinha que alguém que ajudava. As igrejas ajudaram muito, né? Inclusive, nós ajudamos muito, mas não só a nossa igreja, várias igrejas saíram ajudando, socorrendo a população. Verdade. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Eu acho que os princípios básicos do cristianismo é ajudar a quem precisa e evangelizar. Porque nós fomos chamados para evangelizar, para fazer discípulos, ganhar vidas para Jesus. Isso. E, graças a Deus, eu não tinha o que fazer, não tinha como trabalhar.
já estava perdido mesmo, o restaurante não podia abrir. Eu disse, bom, já que eu sou um privilegiado, porque eu tenho recursos para minha família se sustentar durante meses e anos, eu vou ajudar quem não pode. E aí saí junto com outros irmãos, vamos ajudar e envolvemos a igreja toda, e foi bênção. Meu irmão, isso só me lembra um texto que diz assim: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Inclusive, a gente recita muito esse texto, geralmente, quando a gente faz o ofertório na igreja, né? Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Mas viver isso é diferente. E, mano, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, Amém. porque Ele tem colocado essa mentalidade, né, em você de não só ter uma empresa, de ter um negócio que, logicamente, quando a gente pensa empresarialmente, precisa, né, dar lucro, mas, além de lucro, ela gera esperança, ela gera bênção na vida de outras pessoas, não só na tua, da tua família, mas de outras famílias, dos teus funcionários, né, dos teus vizinhos que talvez nem saibam, vão ficar sabendo agora se assistirem, né, esse nosso podcast aqui, que você ora pela vida deles, né, e você ora para que eles sejam tão abençoados quanto você. Irmão, obrigado. Tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Olha, se você gostou e se você tem uma história assim também, coloca aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Curte esse podcast, manda para um monte de gente aí, compartilha com a turma, ajuda a gente a espalhar a mensagem do Evangelho. Deus abençoe vocês. Amém.